Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 10 e 11 da nossa apostila, exercícios 1 ao 5. Então eu peço que vocês peguem o material de aula de vocês, peguem a nossa apostila nova e acompanhem comigo essa correção de exercícios. Então tá, exercício número 1. Vamos entender o que é o exercício número 1. Diz assim, ó, em física há duas categorias de grandezas, as escalares e as vetoriais. Exatamente como na nossa última aula, certo? Eu falei sobre as duas grandezas para vocês, né? As primeiras caracterizam apenas pelo valor numérico, acompanhado da unidade de medida. Já as segundas requerem um valor numérico acompanhado da respectiva unidade de medida, denominado módulo ou intensidade. Aí está falando da vetorial, aquela que precisa de um vetor para que tu possa entender essa grandeza. Denominado módulo ou intensidade e de uma orientação, isto é, uma direção e sentido. Isso é vetorial, pessoal. Se tu precisa de uma orientação e sentido, então tu precisa de um cara desse aqui, ó. Tu precisa de um vetor, representando isso. Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito das categorias de grandezas físicas, as grandezas vetoriais aparecem em apenas, aí tem ali da letra A, letra D, Vamos lá, letra A. Massa, aceleração e comprimento. Bom, já começa pela massa, Vocês acham que massa precisa de um vetor para representar? Se eu falar para vocês, a massa de um corpo é de 10 kg, vocês acham que precisa de um vetor para representar 10 kg? É óbvio que não, então isso não é vetorial. Então se massa já não é, esquece. Letra B, peso, peso é vetorial de aceleração e temperatura. Bom, temperatura não é vetorial, Se eu falar para vocês que a temperatura hoje está em 20 graus, vocês vão entender que 20 graus é agradável, não é nem muito frio, nem muito calor, então não precisa ser vetorial, não precisa de um vetor para representar uma temperatura. Então a letra B está errada. Letra C, força. Força precisa de um vetor para te entender se é uma força de atração, uma força de repulsão, existem N modelos de força, então força é vetorial. Aceleração é vetorial? Sim, aceleração também é vetorial. Dependendo do tipo de movimento, tu precisa de um vetor para identificar o tipo da aceleração. E o impulso? O impulso é vetorial? É também. O impulso ele pode ser de baixo para cima, por exemplo, o impulso a pessoa vai dar um pulo. Bom, ela precisa de um impulso para dar esse pulo. Então, esse impulso, pessoal, ele também é vetorial, para que tu possa saber a direção e o sentido. Então, a número 1, a letra C, certamente é a correta. Porque na letra D tu tens ali força, beleza? Força é vetorial. Energia e trabalho. Energia é vetorial. Não precisa de um vetor para representar a energia, só precisa de uma unidade de medida. Uma energia de, 30 joules. Isso não precisa de um vetor. Então, o correto é a letra C. Número 2. A número 2 já é um pouquinho mais complicada. A número 2, ela mostra ali 4 vetores, A, B, C e D. E esses 4 vetores, eles estão exatamente dispostos como no desenho que eu fiz aqui, ó. Então, tu tens o vetor A, se deslocando nesse sentido. Tu tens o vetor B descendo, tu tens o vetor C indo em direção ao vetor B e tu tens o vetor D subindo aqui. Ou seja, são esses 3 modelos de vetores. Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, então eu vou parar e vou começar de novo a partir desse momento, correto, pessoal? Então vocês têm que analisar ali os vídeos pela sequência.